Muito bom dia a todos os irmãos, um bom sábado. É um prazer estar aqui convosco esta manhã de sábado. Louvamos a Deus e agradecemos a Deus por podermos ter uma igreja bonita, composta como esta que está aqui hoje também, confortável, onde nós podemos também glorificar e adorar o nosso Deus também e sentirmos-nos bem aqui também esta manhã. Eu dou graças a Deus também por ver caras novas que não conheço, porque já vim aqui algumas vezes, entretanto vou vendo outras caras novas. Isso é sempre muito bom, quando nós podemos ver também mais pessoas que também aceitam a Jesus. Também fico feliz por ver que esta igreja também tem alguns jovens, tem bastantes jovens, isso também é bom, é sinal que a igreja tem futuro e tem presente, não é? Não é só o futuro, mas também tem presente. Vou acompanhando um pouquinho aquilo que a Igreja de Aveiro vai fazendo também, pelas fotografias, vi as vossas investiduras também, que vocês tiveram, e portanto vejo que a Igreja está ativa também, e isso é muito importante e queremos dar graças a Deus também por isso. Esta semana foi uma semana boa, penso que cada um de vocês também tem certamente motivos para agradecer a Deus pela boa semana que o Senhor nos deu. Esta semana nós tivemos a oportunidade de estar a gravar novos programas também para o melhor canal que existe na TV Cabo. Não sei se os irmãos sabem qual é que é. Alguém sabe qual é que é? 186. Parece que ainda há alguns que ainda não sabem, não é? Portanto, é o canal 186, é o melhor canal que nós temos na televisão. Portanto, partilhem esta informação com aqueles que não sabem, para poderem ver este canal 186 no MEO, não é? E quem não tem MEO, o que é que tem que fazer? Põe MEO, não é? Não é isso. Quem não tem MEO pode ver pelo YouTube, não é? Portanto, através do YouTube vocês podem ver. Eu, por acaso, hoje não tenho aqui comigo um cartãozinho, mas há um cartãozinho que está disponível para que, se a igreja aqui não tem, podem pedir. Nós fizemos muitos cartõezinhos para que os irmãos possam levar convosco. Eu tenho ali na minha pasta, levar sempre convosco para onde vocês forem, poderem também partilhar e dizer às pessoas e deixar esse cartãozinho com QR Code e as pessoas podem ver, não apenas pela televisão, pelo canal MEO, mas também podem ver através do YouTube, através da aplicação que nós temos também disponível, Novo Tempo Portugal. Os irmãos poderão também ver também o Novo Tempo. Esta semana, como eu dizia, nós estivemos a gravar vários programas. O pastor Bolhão esteve no Algarve, estivemos com ele no Algarve também. Neste momento ele está em Lisboa e tivemos a oportunidade também de gravar um novo programa. Começamos a gravar um novo programa em que o pastor Bolhão foi o primeiro, portanto um programa de entrevistas em que portanto o objetivo é entrevistar pessoas ao longo deste ano. Portanto, ao longo do próximo ano, o primeiro foi exatamente o pastor Bolhão, onde ele gravou também algumas mensagens que iremos aproveitar para a semana de Páscoa, onde, portanto, será o pastor Bolhão um dos oradores desta semana, que será transmitida apenas pela TV Novo Tempo. E, portanto, estamos gratos a Deus também por isso, pela oportunidade que o Senhor nos está a dar de podermos gravar novos programas. Gravamos este e outros programas novos também que irão, entretanto, surgir na grelha também da nossa TV. Portanto, partilho convosco estas notícias, ou logo à tarde, aqueles que puderem estar, nós iremos também partilhar algumas outras notícias e estamos também disponíveis para perguntas, dúvidas que os irmãos queiram colocar também. Estaremos também, portanto, na parte da tarde, para isso também. Dizer-vos também que, portanto, trago os cumprimentos de todos os departamentos da nossa União, da administração também da nossa União, do pastor Júlio Carlos, o secretário executivo, e também do nosso tesoureiro, doutor Daniel Simões, assim como todos os departamentos e o Conselho da nossa União. Gostaria de dizer-vos também que contamos com as vossas orações ao longo do tempo. Nós vamos sempre repetindo isto porque é muito importante que os irmãos orem por nós, orem pela administração da nossa União
e contem também com as nossas orações também em relação à igreja aqui em Aveiro. Estamos a orar por cada um de vós e pela igreja também aqui em Aveiro. Conta-se que um certo dia, há muitos anos, numa pequena aldeia, havia um carpinteiro que era muito conhecido naquela aldeia. Este senhor, ele era muito conhecido pela sua habilidade em transformar simples pedaços de madeira em obras de arte. E, portanto, as pessoas gostavam muito de ver as suas obras e ficavam muito contentes quando tinham a oportunidade de ver novas obras que este senhor fazia. E certa vez, um jovem aprendiz veio até ele, pedindo-lhe que ele lhe ensinasse, para ele poder também, quem sabe, desenvolver melhor esta arte de carpintaria. E então diz que aquele velhinho aceitou e começou então a ensinar aquele jovem com muita paciência. Diz que o tempo passou e aquele jovem começou a sentir que estava pronto para criar algo de extraordinário. E com o passar dos meses, ele decidiu construir uma bela cadeira para o seu mestre, com prova de que ele tinha aprendido, daquilo que ele tinha aprendido ao longo daquele tempo. E então diz que ele dedicou então semanas ao trabalho, certificando-se de que cada detalhe estava perfeito e que tudo aquilo que ele estava a fazer realmente estava condizendo com aquilo que o seu mestre lhe tinha ensinado. Finalmente, chegou o dia em que o jovem apresentou aquela cadeira que ele tinha feito ao seu mestre, ao seu professor. E então o mestre examinou, sorriu ao examinar aquela obra com cuidado e disse assim: está quase perfeita, mas ainda falta algo essencial. E aquele jovem perguntou: mas o que é que falta, mestre? O que é? E o mestre respondeu: falta a essência da cadeira. E disse: deixa que a madeira te guie, sente o que ela deseja ser, e então a tua criação, ela será completa. Esta história, ela ilustra exatamente a importância de nós permitirmos que algo maior possa conduzir a nossa vida. Assim como aquele jovem carpinteiro precisava de sentir a essência da madeira, também nós como igreja precisamos de sentir que Deus e o seu Espírito nos conduzam e nos guiem. E sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre este sonho, o sonho que Deus tem para a sua igreja. E por isso eu gostaria de abrir a Bíblia num texto bíblico, e eu tenho alguns ajudantes para me ajudar aqui a fazer esta leitura. Vamos abrir a Bíblia em Atos, no capítulo 2, versículos 42 a 47. Eu vou pedir então que os jovens que vão ler a Bíblia, este texto bíblico, possam vir aqui à frente, possam vir aqui ao pé de mim, para juntos lermos a palavra de Deus. Vamos então abrir em Atos, capítulo 2, versículos 42 a 47. Onde é que estão os jovens? Podem vir aqui à frente. Atos 2, 42 a 47. Venham aqui para o pé de mim, vocês não tenham medo de mim. Toda a gente já leu, já encontrou? Podem abrir as vossas Bíblias, os telemóveis, os tablets, aquilo que vocês tiverem. O importante é que estejam com a palavra de Deus diante de vós. E então estes jovens vão me ajudar aqui a fazer o sermão, está bem? O culto, pode ser? Vocês vão ler, cada um vai ler um versículo, eu vou passando o microfone para vocês irem lendo. Toda a gente já encontrou lá em cima também? Podemos ler? Ok, vamos então fazer a leitura do texto bíblico. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Prodígios e sinais eram feitos por intermédio
dos apóstolos. 43. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíram a cada um conforme a sua necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo de pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Louvado a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Ok, muito obrigado. Vocês fizeram uma das partes mais importantes deste sermão, que é fazer o quê? Ler? Ler a Bíblia, ler a Palavra de Deus, não é? É muito importante que cada um de nós, que os jovens, que as crianças, aqueles que estão aí também que não puderam ler aqui hoje, não se esqueçam também de ler a Bíblia, ler a Palavra de Deus, ela é muito importante, não é? Ok? Vocês querem pregar agora sozinhos ou querem sentar? Querem sentar? Ok, muito bem, muito obrigado. Então este é o texto que nós vamos refletir esta manhã. E eu gostava de olhar para este texto. É claro que os irmãos certamente poderão encontrar muitas lições neste texto bíblico, porque ele é realmente um texto bíblico. E já agora dizer-vos que esta tarde, depois nós iremos também ter um momentinho para estudarmos, para refletirmos sobre o versículo 42 deste capítulo que nós estamos a ler hoje. Mas vamos ver aqui, então, algumas lições. Eu vou, para depois irmos almoçar e não ficarmos aqui, não é? Já sei que esta hora é uma hora. Vamos só apenas ver 3 notas, está bem? 3 lições deste texto bíblico que nós podemos tirar aqui neste texto bíblico. A primeira lição é que, quando eu leio este texto, é que a igreja existe para impactar a comunidade. Quando eu leio realmente este texto, nos versículos 47, por exemplo, do livro de Atos, deste capítulo, nós lemos que a igreja primitiva louvava a Deus e diz-nos o texto que caía na graça de todo o povo. Isto demonstra exatamente que a fé desta primeira igreja era uma fé que era visível e que isso impactava positivamente a comunidade que estava à sua volta. Eles não estavam fechados em si mesmos, mas eles eram realmente uma força ativa na sociedade onde eles se encontravam. Portanto, a igreja realmente é chamada a ser uma luz, aqui neste caso em Aveiro. A igreja, realmente ela deve impactar a comunidade. Deus não deseja que nós fiquemos apenas confortáveis dentro das nossas 4 paredes, mas o Senhor deseja que nós sejamos proativos em alcançar a comunidade. No fundo, Deus, através deste texto, é como se Ele estivesse a convidar a igreja aqui em Aveiro a podermos cumprir este sonho de Deus, de sermos uma igreja ativa realmente na nossa comunidade, indo para além de nós mesmos e vermos as necessidades daqueles que estão ao nosso redor. E partilho convosco uma citação que nós encontramos também neste livro Testemunhos para a Igreja, em que ela diz assim: se cada um de nós fosse o quê? Um missionário vivo, o que é que diz ela? A mensagem para este tempo, ela seria rapidamente proclamada em todos os países, a cada povo, nação e língua. Estão a ver o desafio que Deus nos lança então esta manhã? O que é que ela nos diz? Se cada discípulo de Jesus que está aqui presente nesta igreja esta manhã fosse o quê? Um missionário vivo, então a mensagem para este tempo, ela seria rapidamente transmitida nesta cidade em Aveiro. Nesta cidade, neste município, nas freguesias daqui desta localidade. E sabem o que é que acontece se a mensagem for rapidamente transmitida? O que é que nos diz a Bíblia? O que é que vai acontecer a seguir? Jesus diz então, virá o fim. Então Jesus voltará.
Então, realmente, este é um desafio que Deus nos quer lançar aqui a cada um de nós esta manhã. O impacto da igreja na comunidade é uma extensão direta do amor de Cristo em ação. Quando nós servimos, quando nós estendemos a mão àqueles que estão necessitados, quando nós estamos certamente a mostrar que a nossa fé, ela é uma fé viva, ela é uma fé relevante. E Deus deseja que cada um de nós realmente possa transformar vidas através da mensagem de Cristo e levar a esperança àqueles que ainda realmente não conhecem a salvação. Quando nós lemos a Bíblia e a Palavra de Deus, nós podemos encontrar outros textos na Bíblia que também nos ajudam a compreender esta mensagem do livro de Atos, capítulo 2. Por exemplo, se abrirmos a Bíblia em Mateus no capítulo 5, no versículo 14 até o versículo 16, se nós abrirmos a Bíblia nestes versículos, nós podemos ler exatamente aquilo que Jesus também nos diz a cada um de nós. Mateus, capítulo 5, não vamos deixar Atos, já voltamos a Atos, capítulo 5, versículos 14 a 16. Aqueles que quiserem me acompanhar, diz assim: vós sois o quê? A luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Prezados irmãos, que a luz de Jesus brilhe em cada um de vós, para que cada um de nós possa realmente cumprir este sonho de Jesus para a igreja aqui em Aveiro. A igreja, ela não existe apenas para sobreviver, mas para crescer, para expandir. Isto significa alcançar novas áreas, alcançar novas pessoas, fazer novos discípulos em toda a cidade. E quando nós nos comprometemos realmente com esta missão, Deus abençoa os nossos esforços, trazendo crescimento espiritual e numérico. A igreja em Aveiro, ela deve ser uma força de transformação, alcançando todos os cantos da cidade. Esta semana que passou, nós recebemos um pedido de uns irmãos que começaram a reunir-se no jardim. Foram para o jardim, começaram a falar com algumas pessoas que estavam no jardim, começaram a falar de Jesus, combinaram no sábado seguinte com essas pessoas a estarem lá nesse mesmo jardim, e as pessoas foram, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e neste momento eles sabem o que é que eles estão a pedir. Estão a pedir à União para fazerem ali um grupo e um espaço para reunir umas 20 ou 30 pessoas que ali estão naquele momento, naquela cidade, no interior do nosso país. A presença na comunidade, envolvido, levando esta mensagem, levando esta luz. E às vezes as coisas começam de uma forma tão simples, não é? Indo a um jardim, falando com algumas pessoas que ali estavam, e a mensagem de Jesus foi passando. Ellen White diz: Cristo nos pede que trabalhemos paciente e perseverantemente pelos milhares que estão a perecer em seus pecados, espalhados por todas as terras, como náufragos em praia deserta. O que é que ela diz lá? Cristo, quem é que pede? Cristo nos pede o quê? Que trabalhemos como? Como é que nós devemos trabalhar? Paciente e perseverantemente. Ou seja, não devemos de desistir, mas devemos de continuar, de sermos pacientes, de continuarmos, de levarmos a mensagem. Se a pessoa ainda não ouve hoje, vai ouvir na próxima. E vamos trabalhando com a ajuda de Deus, não é? Cristo nos pede para nós trabalharmos perseverante e pacientemente. Vamos à segunda nota. Qual é que é a primeira? Já se esqueceram? A igreja, ela deve estar presente na comunidade. Vamos à segunda. A igreja, segundo quando nós lemos estes versículos, não é? Nós vemos que a igreja deve viver na expectativa
da vinda de Jesus. Se realmente nós somos adventistas, não é? O que é que significa ser adventistas? Que nós esperamos a vinda de Jesus. E este é o sonho de Jesus para a igreja. É que a sua igreja viva na expectativa, no desejo da vinda de Jesus. No desejo de voltar a estar com Cristo. Que esta igreja realmente tenha esta expectativa e que esta expectativa seja o combustível que move as nossas ações. A volta de Jesus, ela é iminente. E sabem, parece que com o tempo, à medida que o tempo vai passando, parece que a igreja vai esquecendo que, afinal de contas, nós somos adventistas. Que esperamos a vinda de Jesus, não é? Parece que agora fala-se menos da vinda de Jesus do que há alguns anos atrás. Aqueles que têm mais anos de igreja, não é? Certamente podem dizer isto que eu estou a dizer, não é? No passado falava-se muito mais na vinda de Jesus do que agora. Mas Jesus quer que a sua igreja realmente possa viver nesta expectativa. A certeza da volta de Cristo chama-nos a viver com propósito. Nós não podemos perder tempo com coisas que não têm valor eterno. E se nós não vivermos com esta expectativa da vinda de Jesus, sabem o que é que vai acontecer? Muitas vezes nós andamos a perder tempo com coisas que não têm qualquer valor. Andamos a discutir coisas que às vezes não têm qualquer importância. Porque há algo que é muito mais importante, que é a preparação, a minha preparação e a preparação de cada um de nós para a vinda de Jesus. Já viram quantas vezes nós perdemos tempo com coisas que não têm qualquer importância? Redes sociais, Netflix e tantas outras coisas, não é? Que nos fazem televisão, tantas outras coisas que nos fazem perder tempo. Discutimos às vezes uns com os outros com coisas que não têm qualquer valor. Porque nos esquecemos que nós estamos aqui para esperar a vinda de Jesus. Por isso nós somos adventistas do sétimo dia. Por isso não podemos perder tempo, prezados irmãos. Precisamos de estar focados na missão. Precisamos de preparar o caminho para o Senhor e ajudar também outras pessoas a prepararem-se e a estarem prontos para Jesus, para quando Jesus vier. Se Jesus voltasse hoje, eu estaria pronto para viver com Ele? E os meus vizinhos e os meus colegas de trabalho e as pessoas que estão à minha volta, será que realmente eu estou a levar esta mensagem? Uma igreja que vive na expectativa da volta de Cristo é realmente aquela que discipula, que ensina com esta visão de que o tempo é curto e que precisamos nos preparar e precisamos de preparar outros também para este grande encontro. A igreja aqui em Aveiro, ao focar-se nesta expectativa, estará a posicionar-se como um farol, como uma luz que brilha para levar outras pessoas, ajudando muitos outros também a encontrar o caminho para a vida eterna. Vamos buscar outros textos. Podemos ir a 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 18. Gostaria de ler também com aqueles irmãos e irmãs que me quiserem acompanhar, os jovens. Diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e versículo 18 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Nós encontramos na Bíblia muitos textos, este é um deles, em que a palavra de Deus nos diz que o Senhor descerá dos céus, que o Senhor virá novamente, que Jesus virá para buscar aqueles que realmente aceitaram a Jesus, vai ressuscitar aqueles que estiverem a dormir para os levar também com Ele. No último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse, no capítulo 22, mesmo no finalzinho da palavra de Deus, no último livro, em Apocalipse, no capítulo 22 e no versículo 12, o que é que nos diz aí a palavra de Deus? O que é que diz lá a palavra de Deus? Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Jesus prometeu voltar, prezados irmãos, e nós às vezes como adventistas vivemos como se Jesus nunca viesse.
porque estamos focados com coisas que realmente não têm qualquer importância. Vejam o que é que nos diz também em Marcos, no capítulo 13, versículos 32 e 33, o segundo livro do Novo Testamento. Marcos, capítulo 13, versículos 32 e versículo 33. Marcos, capítulo 13, versículo 32 e versículo 33. Já toda a gente encontrou? Quem não encontrou, diga misericórdia. Ainda vemos alguns que não encontraram, hein? Marcos, capítulo 13, versículo 32 e versículo 33. O que é que diz lá a palavra de Deus? Mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Mas, o que é que ele diz lá? Qual é o conselho que Deus dá à igreja aqui em Aveiro? Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Mas sabemos que Ele vem. Sabemos que Jesus virá. Então, igreja, nós precisamos estar preparados. A igreja de Deus, ela deve viver nesta expectativa da volta de Jesus. Senão, acaba por realmente não fazer sentido termos a igreja. A igreja adventista é aquela que espera ansiosamente a vinda de Jesus. Olhando novamente para o texto de Atos, capítulo 2 e versículo 42, chegamos à terceira lição que eu retiro também deste texto e eu creio que é muito importante também para nós. Se vocês cavarem, se forem ler o texto durante a semana ou até mesmo hoje, vão certamente encontrar muitas outras lições para nós, para cada um de nós. Mas este é também um outro ponto importante, é que a igreja é um corpo vivo e ela é movido pelo Espírito Santo. Voltando ao início do texto, vemos em Atos 2:42 que a igreja primitiva, ela prosperava, ela perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, não é? Como nos diz, no partir do pão e também nas orações. Este versículo, ele descreve uma comunidade, uma igreja que não apenas sobrevivia, mas florescia, porque ela era movida pelo Espírito Santo. Aliás, se nós lemos o livro dos Atos, nós vamos ver que, na realidade, o livro dos Atos é o livro dos atos do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo e os resultados desse poder na igreja primitiva. A igreja é realmente um corpo vivo e, como tal, ela precisa da força e precisa da orientação também do Espírito Santo para funcionar de forma saudável. Nós encontramos alguns outros textos em João, se me quiserem acompanhar também. João capítulo 16, um bocadinho atrás, versículo 13. Os meninos estão a tomar nota nos vossos bloquinhos, depois quero ver os vossos bloquinhos lá fora, está bem? No final. João capítulo 16 e versículo 13. João capítulo 16 e versículo 13. É bom ver a igreja a folhear, a mexer-nos na Bíblia, não é? Na palavra de Deus. Diz lá, João capítulo 16, versículo 13, o que é que diz lá? Mas quando vier aquele Espírito de verdade, e Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Realmente, este é o poder do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo, como nos diz, aquele Espírito de verdade, ele vai conduzir a igreja. Esta semana na Escola Sabatina falávamos sobre a verdade, não é? Sobre o caminho, a verdade e a vida. Realmente para a igreja isto significa que apesar dos desafios, especialmente nos relacionamentos que precisam de cura, o Espírito Santo está cá para ajudar a superar qualquer divisão que a igreja tenha, para ajudar a igreja a ficar mais unida, para a igreja estar mais junta e poderem juntos cumprir a missão que Jesus tem para cada um de nós. O Espírito Santo tem o poder e a sabedoria para capacitar-nos a perdoarmos uns aos outros e a unirmos-nos em amor e a permitirmos que realmente Ele nos una. O Espírito Santo pode curar as feridas, pode fortalecer os laços, pode renovar a nossa igreja com o propósito de nós cumprirmos a missão que realmente o Senhor tem para cada um de nós. Prezados irmãos, Ellen White
ela diz-nos na mensagem aos jovens, a vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da vida antiga, mas é o quê? Uma transformação da natureza. Deus não quer melhorar cada um de nós, mas Deus quer transformar o nosso coração. Transformar o teu coração. Transformar a tua vida. E é através do Espírito Santo que isso é possível. É o Espírito Santo que realmente tem o poder para mudar o teu coração, para transformar o teu coração. E sabem o que é que acontece? Nós às vezes não queremos, porque nós não queremos ser transformados. Queremos continuar com as nossas ideias, não é? Com os nossos achismos. Eu acho que... A Bíblia diz, mas eu acho que... Não é? O Espírito Santo, ele realmente tem o poder, não para melhorar, mas para transformar a nossa natureza. E realmente Ellen White, ela continua, e ela diz, tem lugar a morte do eu e do pecado e uma vida toda nova. E esta mudança só pode ser efetuada através do quê? Através do quê? Da operação do Espírito Santo. Mas sabem porquê é que isto não acontece? Primeiro porque nós não pedimos, ou pedimos pouco, ou oramos pouco pelo Espírito Santo. E em segundo lugar porque muitas vezes nós não queremos. Porque quando nós quisermos, nós vamos orar e o Espírito Santo vai transformar o teu, o meu coração e o coração de todos nós. Como nos diz aqui o texto, esta mudança, ela só pode ser eficaz, ou só se pode efetuar através do Espírito Santo. Prezado irmão e prezada irmã, prezado jovem, já morreste para o eu? Tens crucificado o teu eu? Que é o maior problema da humanidade, sabem? Nós muitas vezes dizemos, o problema está nos outros, não é? Mas na realidade o problema está em mim, porque ainda não morreu o meu eu. Só pelo Espírito Santo é que realmente nós podemos morrer para o eu. Existe alguma outra alternativa? O que é que nos diz aqui o texto? Existe alguma outra alternativa? Não. É só através do Espírito Santo. Então, por que é que nós não pedimos mais o Espírito Santo para fazer essa transformação, em vez de estarmos prontos para ver essa transformação nos outros, por que não pedir para que Ele transforme o meu caráter, o meu coração, e me ajude realmente a compreender a importância de eu ser uma luz no lugar onde eu estou, de eu viver na segunda característica, a segunda lição, de eu viver na expectativa, na ansiedade, no desejo da vinda de Jesus. Realmente a oração ela é muito importante. E podia-vos contar muitas histórias sobre a oração. Esta semana o Senhor respondeu à minha oração várias vezes. E eu ainda até dizia para os meus colegas da administração ainda esta semana, se Deus nos deu isto, é porque Ele tem alguma coisa ainda mais para fazer através de nós. E através da Igreja. E através da Igreja Nacional. Esta semana orávamos por um casal em que o seu marido estava com um problema, com uma doença, e no dia seguinte esta irmã dizia-me, obrigado por terem orado, o meu marido está melhor. A oração tem poder. Qual é? Eu não vi, aqui já não vi, posso dizer isto porque eu não vi, mas a igreja poderá responder também, cada um de vós. Qual é a reunião que é mais frequentada na igreja? Qual é a reunião que é mais frequentada na igreja? Qual é a reunião que nós damos, digamos, uma maior prioridade na nossa vida? Realmente, irmãos, precisamos de orar para que o nosso corpo, o corpo que é a igreja, possa funcionar bem,
para que ela possa realmente cumprir a missão de Cristo. A comunhão genuína é realmente onde o amor de Cristo se manifesta na nossa vida, no nosso caráter, no nosso coração. Mas precisamos estar mais em comunhão com Jesus. Precisamos de ler a Bíblia. A Bíblia nunca esteve tão disponível como hoje nos nossos dias. No nosso telemóvel. Podemos, quando vamos para o trabalho, ler, ou quando nos levantamos, em vez de ir para o Insta, irmos para a aplicação da Bíblia, para lermos um pouco da Palavra de Deus, para orarmos, para falarmos com Deus. Realmente aqui o texto desafia a Igreja nesta diversidade de dons e personalidades. O Espírito Santo chama a esta unidade. E para que a Igreja possa cumprir os dois pontos que eu vos falei há pouquinho, é importante realmente o Espírito Santo estar presente na nossa vida, no nosso coração. Vejam o que é que nos diz Ellen White. Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, o que é que acontece? Transforma a vida. Os pensamentos pecaminosos são afastados. São renunciadas as más ações, o amor, a humildade, a paz, tomam o lugar da ira, da inveja e da contenda. Quando o Espírito Santo toma conta do teu coração, quando Ele toma posse do teu coração, Ele transforma. E às vezes nós andamos zangados, irados, não é como diz aqui o texto, tudo isso porque realmente o Espírito Santo não está dentro de cada um de nós. A alegria substitui a tristeza e o semblante reflete a luz do céu. Ninguém vê a mão que suspende o fardo, nem a luz que desce das cortes celestiais. A bênção vem quando pela fé a alma se entrega a Deus. O Espírito Santo transforma, não é? Mas para isso, o que é que nós precisamos? O que é que nós precisamos? Palavrinha mágica, não é? Render, entregar. Render-nos inteiramente a Deus. O que é que significa render? Render, entregar, não é? Senhor, olha, já não sou mais eu. Como diz o apóstolo Paulo, agora é Cristo que vive em mim. Ó Senhor, a este problema, tenho dito isso tantas vezes. Olha, entrego nas tuas mãos, Senhor, este problema eu não sei como resolver. Mas tu sabes, a igreja é tua. Render. Vamos às vezes lutar contra nós próprios, não é? Às vezes lutamos contra os outros, mas na realidade é porque nós não nos rendemos, não nos entregamos a Deus. Precisamos nos render a Deus, de nos entregar a Ele. A bênção vem quando tu te entregares verdadeiramente a Deus. Continuando, ela diz, quando o Espírito Santo controlar a mente dos nossos membros de igreja, eu diria, quando o Espírito Santo controlar a mente dos membros da igreja de Aveiro, não é? O que é que diz lá? O resultado será na igreja, na linguagem, no ministério, na espiritualidade, mais alta norma do que agora existe. Os membros da igreja serão refrigerados pela água da vida. E os obreiros, trabalhando sob as ordens de um único líder, o próprio Cristo, revelarão o seu caráter, o seu mestre no espírito, nas palavras, nos atos, e animar-se-ão mutuamente para avançar no glorioso trabalho de finalização que nos empenhamos. Haverá substancial aumento de unidade e amor que testificarão para o mundo que Deus enviou o seu Filho para morrer pela redenção dos pecadores. Prezados irmãos, querida Igreja em Aveiro, Deus tem grandes planos. Estamos agora a preparar o próximo ano, não é? Está-se a preparar os planos de ação também para o próximo ano, na nossa Igreja Nacional e aqui também. E eu desejo realmente que esta Igreja seja unida pelo Espírito Santo. Sabem, eu estou cada vez mais convencido de que não são os nossos planos e projetos
aquilo que Deus quer de nós. Isso também é importante, claro, e temos que nos preparar, e temos que nos organizar, temos que planificar. Certamente que sim, isso é muito importante. Mas aquilo que Deus quer da sua igreja é o teu e o meu coração. Aquilo que Deus quer da igreja é realmente a possibilidade de nós nos rendermos de tal maneira que o seu Espírito vai ser derramado. E sabem o que é que vai acontecer quando isso for uma realidade? A igreja vai cumprir a missão e Jesus virá para nos buscar. Quanto mais rapidamente nós nos rendermos a Deus e compreendermos esta mensagem que Deus tem para nós aqui, mais rapidamente o Senhor virá. Eu sonho ver a Igreja Nacional em que o poder do Espírito realmente vai ser derramado em grande medida. Esta é uma profecia bíblica e ela vai se cumprir. Está dependente, sabem de quem? De cada um de nós. Eu tenho visto chuvas de bênçãos, gotas do Espírito Santo. Na Igreja Nacional temos visto muitos milagres. Este ano foi incrível. Nos relatórios que nós fizemos, temos relatórios incríveis. Deus deu-nos bênçãos incríveis. Logo à tarde eu poderei partilhar algumas convosco. Mas eu quero mais. E eu acredito que o Senhor quer dar muito mais ainda. Se tão somente eu estiver disponível para me entregar nas mãos do meu Deus. Esta é a igreja de Deus, a igreja que Deus sonha. Realmente uma igreja que existe para impactar a comunidade. Não para entreter, mas para impactar a comunidade. Uma igreja que vive nesta expectativa da vinda de Jesus. E que cada dia, quando nós nos levantamos de manhã, nós dizemos, estamos hoje um dia mais perto da vinda de Jesus. E amanhã, quando acordarmos, estamos hoje mais um dia mais perto da vinda de Jesus. E podemos dizer a Jesus, olha, usa-me durante este dia para o teu serviço. No meu bloquinho, na minha agenda de oração, uma das coisas que eu coloco ali, para eu nunca me esquecer, é exatamente isso mesmo. Usa-me durante o dia de hoje para o teu serviço. E se todos nós formos usados pelo Senhor e nos rendermos, o Espírito do Senhor vai cair, terceira nota, vai cair sobre este corpo. E este corpo será um corpo ainda mais vivo, movido pelo seu Espírito, para a honra e glória do Senhor. Prezados irmãos, deixemos que o Espírito Santo nos guie e que a nossa comunhão se fortaleça e que a nossa missão ela seja clara e urgente e juntos podemos ser a igreja que Deus sonha. Que Deus abençoe esta igreja aqui em Aveiro, a sua liderança também, e cada um de nós possa perceber e compreender a mensagem que o Senhor nos quer trazer esta manhã a cada um de nós. Esta é a minha prece, é a minha oração. Amém.